Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje, 16 de novembro de 2020, capítulo 12, Estados Unidos no século XIX. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professor Ivan, aquele que é um deus, aquele que é o deus da nota, que usa o óculos remendado, porque é uma promessa que eu fiz para o oitavo ano, que eu vou utilizar esse óculos até o último dia da aula do nono ano, ano que vem. Faça sua matrícula, reserve sua vaga, porque só vai ter aula de manhã. Ai, meu Deus do céu. Viu, gente? É sério, reserva a matrícula, viu? Só vai ter aula de manhã. Ô, Wesley! Wesley, eu nem conheci o Wesley, sabe? O cara tá tão bonito que eu nem conheci. Vamos lá. Estou apresentando, ainda não, né? Vou apresentar aqui um slidezinho aqui, show de bola, que não é meu, peguei emprestado, tá? Quando é meu, eu digo que é meu. Esse eu peguei emprestado. Tá bom? Peraí, deixa eu abrir o livro aqui. Capítulo 12, página 314. Capítulo 12, página 314, o nosso último capítulo de história do oitavo ano, tá? Ivan, que coisa triste. O que é triste, João? Já reservou? Reserve sua matrícula, possivelmente só vai ter um oitavo ano, cara. Só vai ter um oitavo ano. Tá sério, a situação tá muito séria, tá muito séria. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, vamos lá. Gente, falamos sobre filosofia, né? Falamos sobre filosofia. Falamos sobre Brasil, sim ou não? Quem lembra dos assuntos que nós falamos esse ano? Ó, falamos sobre iluminismo, sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa, período napoleônico, rebeliões na América, né? No caso, rebeliões na América, nós falamos sobre a Conjuração e a Inconfidência Mineira. Falamos sobre Revolução Americana, né, a independência americana. Falamos sobre as independências no Haiti e na América Espanhola. Falamos sobre a independência do Brasil. Falamos sobre o primeiro reinado, Dom Pedro. Falamos sobre o período regencial, as regências unas e trinas, os conflitos que existiram no período regencial. Falamos sobre o segundo reinado do governo de Dom Pedro II. Chegamos ao quarto bimestre. Falamos sobre o imperialismo europeu na África e na Ásia. E para concluirmos o ano, entraremos hoje no capítulo 12, Estados Unidos e América Latina, sendo que o que nós vamos abordar hoje é o capitalismo, ou os Estados Unidos no século XIX e a sua grande, eu diria, grande importância ou grande influência local, não só para a América, mas também para o mundo. Tá? E vocês vão entender o porquê eu estou falando isso, porque os Estados Unidos começa a sair para o mundo como uma grande potência, emergente a ser uma grande potência, de colônia forçada, porque vocês sabem que desde o início da colonização americana, só quem ia para as Américas, a mando do governo inglês, era só aquela galera que eles não queriam que vivessem eu diria na Grã-Bretanha, né? No Reino Unido. Eles não queriam aquela galera. Como? Era os protestantes, políticos indesejados, pessoas que iam contra a nobreza, ou seja, inimigos do Estado, em outras palavras. E os Estados Unidos vai se destacar, e quando tem um destaque, o parlamento inglês vai dar uma olhadinha diferenciada para os Estados Unidos e dizer o seguinte: ali é onde a chamada botija de ouro, é ali que eu preciso dar uma investida, né, investimento, ter uma separação, ter um controle maior, porque ali vai me dar muitos lucros. Eu acho que vocês lembram naquele período que nós explicamos sobre a Revolução Americana, que os ingleses, eles impuseram uma grande quantidade de impostos para suprir as necessidades do exército inglês, devido às grandes batalhas naquele momento. E aí, então, vai dar o quê? Um estopim para essa grande eclosão da independência norte-americana.
E os Estados Unidos, com o passar dos anos, vai se tornando uma grande potência. Aqui no livro de vocês, página 312, 313, tem uma imagem, né, onde eu tenho um senhor, né, muito grande, que representa, na verdade, o país Estados Unidos. Tá assim, ó, a nova diplomacia, não é isso? A nova diplomacia, para quem sabe inglês aí, traduz aí para mim. The New Diplomacy, né? Diplomacy, né? Tá o quê? Se não... Eu vou fazer uma analogia, tá? Eu vou até olhar para a cara de vocês. Eu vou fazer uma analogia. O que nosso querido presidente falou na semana passada? Se a saliva faltar, a pólvora irá ser utilizada. Isso é uma terminologia utilizada pelos norte-americanos nesse período de chamado imperialismo norte-americano aqui nas Américas, onde eles diziam o seguinte: se a diplomacia não funcionar, a porrada vai funcionar. É tanto que eles colocam essa nova diplomacia no taco de beisebol, porque não tem conversa, é na pena, na porrada. Só que Estados Unidos é Estados Unidos, Brasil é Brasil. O Brasil dizer uma coisa dessa, que tem pólvora para uma guerra, eu acho uma tremenda inutilidade, ou seja, jogar saliva para fora. O Brasil não tem poder bélico para enfrentar uma guerra. Né? Não estamos preparados para uma guerra, somos a paz. Né? Então, assim, os Estados Unidos em si vai utilizar dessa ideia para controlar a sua localidade, desde o norte até influenciar a região sul. Tá? E vocês vão ver nas páginas à frente, principalmente na outra aula, que ele irá influenciar principalmente a região central e o norte aqui da América do Sul. Tá? Aumento populacional passa de 3,5 milhões de 1776, no período da independência norte-americana, e vocês lembram, né? Dia 4 de julho de 1776, ele passa para 7 milhões, deixa eu ver aqui, 35 anos depois. 35 não, 25, né? É isso, 1776 a 1801, 25 anos depois, ele duplica, ou seja, ele tem um aumento populacional gigantesco, nos chamados emigrantes europeus. Vocês lembram que eu falei, eu acho que na última aula, eu falei um negócio assim, ó. Existia um período nos Estados Unidos que o governo vendia as terras para imigrantes em conta, mais barato, vocês lembram? Acho que eu comentei aqui. Ele vendia esse território mais em conta para esses imigrantes, mas a partir do momento que eles vendiam esse território, eles faziam um acordo com essas pessoas. Esse território é seu e você tem que defender com unhas e dentes. Você tem que defender esse território. De quem? Dos indígenas. O que aconteceu? Aí começou a gerar esses conflitos internos e esses grandes conflitos que os senhores já presenciaram, já viram, né? Tanto que eu cito alguns filmes para vocês assistir, eu acho que já até falei nas aulas anteriores. Eu tenho os Sete Magníficos, os Oito Odiados, eu tenho, deixa eu ver outra aqui, O Patriota, eu tenho, deixa eu ver aqui, Django Livre, ou seja, são filmes que tratam desse período de expansão territorial norte-americana e principalmente num grande evento que irá acontecer, a chamada Guerra da Secessão, tá? A Guerra da Secessão, que dará origem a tudo que está relacionado à cultura armamentista dos Estados Unidos. Oi. Esse negócio conquista do Oeste, aquele negócio que você explicou da Marcha do Oeste, né? Que eles expandiam eles expandiam as terras dos indígenas. Aí eles faziam lá um conflito, só que na maioria das vezes na maioria não, todas as vezes, né? Então, eram os estadunidenses que venciam, por causa das armas. Justamente. E não só eles, né, os locais, mas principalmente esses imigrantes. Vocês
acompanharam as eleições, né? Semana passada, semana retrasada, norte-americana. E alguns noticiários falavam o seguinte, ó, determinado território, tal, tem uma grande quantidade de imigrantes, de minorias, de isso, daquilo. Eu tenho a Carolina do Norte, eu tenho a Carolina do Sul, inimigas na Guerra da Secessão, tá? Inimigas na Guerra da Secessão. Eu tenho a galera do Texas, que são muito armados, justamente. O pessoal do Sul, como ele diria, eles não queriam, acho que vocês já de lembrar, eles não queriam o fim da escravidão. A galera do Sul queria manter os escravos devido aos comércios, etc. Tal. Então há esse conflito desde esse período, né, desse governo, no caso o governo do Abraham Lincoln, que vai gerar esses conflitos que até hoje tem ainda resquícios disso. Imigrantes, más condições da Europa, terras disponíveis nos Estados Unidos e necessidade de mão de obra nos Estados Unidos. São 3 requisitos básicos para que as pessoas possam vir a morar nos Estados Unidos. Que más condições são essas? Vocês poderiam me dizer quais eram as más condições que tinham nesse período lá na Europa? Vocês poderiam me dizer? Guerras, doenças. Guerras, doenças. As colônias do Sul foi que surgiu o conflito da colônia do Norte. Eu queria que vocês ligassem o microfone e falassem, perguntassem, tá? Esquece o chat aí pra gente ter uma dinâmica maior. A Europa está passando por uma revolução industrial, vocês lembram disso? Século XVIII e tal, indo para o século XIX. Revolução industrial. O que vai acontecer? Muitas fomes de todos os jeitos, de barriga, fome de cultura, fome de educação, fome de saúde, fome de tudo. Não vai ter uma devastação geral na Europa. Os invernos europeus são rigorosos, as plantações não rendiam, né? Não se seguravam. Então precisava de um lugar. E os Estados Unidos oferecendo suas terras por um preço em conta vai ocasionar essa grande conquista, né? A expansão territorial, a conquista do Oeste. O livro de vocês, eu vou parar aqui de mostrar o slide, vou mostrar o livro de vocês. Depois eu volto para o slide, tá? Deixa eu mostrar o livro de vocês, que o livro de vocês está bem mais explicado do que esse slide aqui. Está aparecendo o livro de vocês? Está aparecendo, tio. Show. Olha só. Sim. Continua. Pronto. Acho que a Ana que perguntou, esses tópicos vermelhos, sim, é para marcar, tá? É para marcar que são uma questão de prova linda, maravilhosa. Perfeita essa questão de prova aqui. Ivan, por quê? Porque dentro desse contexto, está pedindo assim, essas medidas que foram colocadas em prática desde os anos da independência, né? Após conquistar sua independência em 76, os Estados Unidos estabeleceram como uma república federalista e organizaram-se política e economicamente para se consolidar como Estado-nação, ou seja, tornar-se um país. Essa consolidação ocorreu por meio de algumas medidas. E já marquem aí no livrinho de vocês. Florescimento de sentimentos nacionalistas. Alguém poderia me dizer o que é isso? Florescimento de sentimentos nacionalistas. Alguém poderia me dizer? Estudamos o nacionalismo aqui no Brasil, lembra? Eu acho que é a influência daquele país nos outros países. Florescimento de sentimentos nacionalistas é basicamente o seguinte: a gente amar a nação, a gente proteger a nação, a gente ser patriota, morrer pela nação, a gente lutar por tudo que a nação está pedindo ou que a nação quer conquistar.
tá? Independente se esteja fazendo mal a outro país, a outra pessoa, independente se algumas classes sociais irão sofrer, independente do que for. Florescer esse sentimento nacionalista é florescer essa ideia de defender a nação acima de tudo. Segundo ponto, expansão territorial. Eu preciso expandir meus territórios, para assim eu ter um domínio maior, ter uma inclusão maior de pessoas, ter um exército forte, ter pessoas que, junto dessa expansão, junto desse sentimento nacionalista, possa fazer com que o meu Estado seja um Estado mais forte. Terceiro ponto, adoção de políticas liberais. Essas políticas liberais estão relacionadas àquelas teorias do liberalismo de John Locke, e principalmente essa questão política econômica, tá? Ou seja, eu preciso ter essa articulação para que eu possa atingir o máximo de pessoas e para que eu possa ter o apoio dessas pessoas em determinadas situações. Quarto ponto, criação de laços econômicos com outros países para estimular o comércio externo e escoar a sua produção. Eu preciso ter laços, e a partir do momento que os Estados Unidos se destaca para o mundo, ele vai ter laços, não só com aqueles que ele já tinha, principalmente com a Grã-Bretanha, com a África, mas com outros países da Europa e os países aqui local da América. Por quê? De acordo com algumas ideias de líderes sul-americanos, eu diria americanos, que deveríamos ter uma unificação de toda a América, onde os Estados Unidos eram nossa diretriz, nossa matriz, onde os Estados Unidos fosse aquilo que iria representar todos da América. E meu ponto de vista, eu acho isso errado. A gente ficar totalmente dependente de um país. Imagina aqui na América sendo uma espécie de União Europeia. A gente tem o Mercosul, o Brasil é o cabeça, né? Mas imagina uma União Americana. Quem iria ser o cabeça é os Estados Unidos. E outros países, devido à globalização, e outros países locais, não iria aguentar o rojão. Será que eles iam se manter? Ou será que os países mais ricos iriam manter esses mais pobres? Aí eis a questão. É o que acontece na Europa também. Países que precisam de grana, a Europa às vezes ajuda, às vezes não ajuda, a União Europeia. Então, assim, esses laços comerciais, esses laços políticos, econômicos, foram criados nesse período e até hoje são muito fortes, dependentes dos Estados Unidos. Fala, Carlos. Ana Luísa estava pedindo para repetir o último ponto. Ana Luísa, te repete o último ponto. Último ponto, vamos lá. O último ponto do qual? Da criação ou diplomacia? Eu não falei da diplomacia ainda não, né? Então, é o seguinte, Ana, criação de laços econômicos. Eu preciso estabelecer esses laços econômicos. Com a Inglaterra, eu tenho um grande laço econômico porque eu vendo o tabaco, eu vendo o algodão. Com a África, eu tenho o comércio da escravidão porque ainda tem escravidão nesse período. Eu conquistei a independência, mas não a abolição. Terceiro ponto, eu vou expandir meus mercados para outros países, como França, Bélgica, Alemanha, sei lá, outros países, onde eu possa ter um grande comércio, ou seja, grandes consumidores. Eu vou vender a cana, eu vou vender a soja, eu vou vender o milho, vou vender minhas manufaturas, etc. E aqui dentro da região americana, eu posso ter, no caso, se tivesse existido um conglomerado desses países americanos, ou a União Americana, sei lá, do tipo a União Europeia, ele seria o destaque, porque ele iria ditar todas as regras dentro desse comércio, porque ele é o país mais forte. É tanto que até hoje, ele sendo o país mais forte, os norte-americanos, eles ditam muitas coisas. Por exemplo, a ONU. A ONU, quem manda na ONU é eles. O Conselho das Nações Unidas, quem manda é os Estados Unidos. Não existe esse negócio. Tá? Então, essas relações econômicas está diretamente assim, estimular o comércio externo, exportar o máximo que eu puder, escoar essa produção. Quinto ponto, diplomacia bem articulada, com boa representação política em todo o mundo. Vou fazer uma ressalva.
Quando se fala nessa diplomacia bem articulada no mundo, é, é diferente da diplomacia local. Por quê, Ivan? No mundo eu vou ser legal, vou ser de boa, vou influenciar, vou vender, fazer isso e aquilo. Mas o local aqui é a base da porrada, tá? Vai chegar um momento que ele vai impor essa nova ideia política, essa nova ideia de como que é essa diplomacia. No decorrer da aula, vocês vão encontrar, vocês vão perceber isso, tá? Crescimento do país no século XIX foi resultado de diversos acontecimentos, entre os quais se destacam a exploração e a expansão territorial e a Guerra da Secessão. Exploração e expansão territorial, na voz do Carlos Henrique. Vai lá, Carlos Henrique. Carlos Eduardo. Carlos Henrique saiu. Exploração e expansão territorial é tipo... É isso, meu filho, arroz. No século XIX, o governo estadunidense consolidou sua política de expansão territorial em direção ao oeste, visando chegar até o litoral do Oceano Pacífico. Em 1862, foi aprovada o Homestead Act, algo assim, Lei da Propriedade Rural, também conhecida como Lei do Povoamento. Ela promoveu a venda a baixo preço de lotes de terras. Lotes de terras a pessoas que permanecessem neles e os cultivassem. Houve um grande deslocamento de colonos, principalmente imigrantes, em busca dessas terras. Esse movimento ficou conhecido como Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste está diretamente ligada a essa lei de povoamento, do qual o governo estadunidense ele promoveu para que pudessem ter aquilo que eu falei, né? Dominar os territórios indígenas. E essa Marcha para o Oeste é muito famosa. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. A lei do povoamento é tipo quando a pessoa vende, o governo vende a terra sem o consentimento do dono, né? Isso, seria mais ou menos isso, né? Imagina assim, Guilherme, tu tem um território. Deixa eu ver aqui. Imagina que tu é indígena, né? Tu tem um grande território. E o governo precisa desse território para expandir, ou até mesmo aquelas questões de preconceito. Eles eram muito preconceituosos com os brancos, acho que eles chamavam de caras vermelhas, e os índios chamavam os brancos de cara pálidas. Acho que vocês já ouviram isso em algum filme de Velho Oeste. Então, eles utilizavam dessa premissa para que pudessem expandir seu território, ter um controle maior, principalmente nessas terras indígenas. E era importante que esses colonos, né, essas pessoas que comprassem esse território, tivessem uma força para defender. É tanto que é bem comum as pessoas terem armas nos Estados Unidos desde esse período. Eles têm armas devido a isso. Não é porque eles querem, não é porque uma lei que os dá sei lá, autorização. É uma coisa cultural. É diferente do Brasil, por exemplo, de autorizar o Brasil a utilizar arma. É diferente. A gente não tem essa cultura. É diferente deles. A gente não pode se comparar com eles, tá? Mas sim, Guilherme, quando se fala nisso, seria uma desapropriação. Em outras palavras, né? Seria uma desapropriação. No caso aqui, vai ser uma desapropriação forçada, sem acordo. Beleza? Entendi. Obrigado. Nada. Continuando. Aí vem as guerras contra os indígenas. Na voz do João Vitor. Vai, João Vitor. A marcha para o oeste resultou em conflitos com os indígenas, que foram mortos ou expulsos para que os colonos tomassem posse das terras. Os indígenas se revoltaram porque há militares de anos viviam nesse território, considerado sagrado. Para o governo, os indígenas não eram cidadãos e deviam ser combatidos. As lutas entre os indígenas e colonos deram origem a uma guerra desigual promovida pelo governo estadunidense.
Portanto, embora a marcha para o oeste tenha fortalecido a economia dos Estados Unidos, representou também o massacre dos povos indígenas. Muito bem. Olha só, vou disponibilizar outra tela aqui para vocês. Rapidão, olha só, volto já para o livro, viu? Se liga aqui no que eu vou mostrar para vocês. Tá apresentando? Agora tá. Show. Os filmes que tratam sobre a Guerra de Secessão. Nós vamos já abordar sobre a Guerra de Secessão, esse período, né? Eu tenho Lincoln, Abraham Lincoln. Eu tenho E o Vento Levou, A Montanha Gelada, Um Estado de Liberdade. Esse filme é muito legal, tá? Eu vou ter Os Três Homens em Conflito. Eu tenho o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Mentira, mas é legal também. Está relacionado sempre a Lincoln, né? Deixa eu ver outro aqui mais famoso. Tem o Patriota com o Mel Gibson. Tem o Texas Rangers. Deixa eu ver outro. Isso que eu assisti, tá? A Trindade Violenta também já assisti. Tem os Bandoleiros do Arizona. Deixa eu ver outra coisa. E os outros que eu falei. Falam todos dessa situação, desse período, do qual tratavam dessa imposição política. Deixa eu ver aqui. Já assisti esse Lincoln e o Patriota. Caçador de Vampiros. O Caçador de Vampiros. Foi um sucesso na época, né? Mas fica a dica aí para vocês se aprofundarem nesse conteúdo, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação do livro. Continuando. Quem pode ler? Ó, eu fico escutando as outras aulas aí, você fica, eu posso. E quando é a minha aula, vocês nem podem, né? Fico triste. Continua, João. Tá. O Destino Manifesto. A Atna pediu-te, aliás. Atna, vai lá. A marcha, Destino Manifesto. Oi, É pra mim ler aí, Ivan? Vai, minha filha, vai. Certo. A marcha para o oeste está relacionada à chamada Doutrina do Destino Manifesto, criada em 1840. A ideia principal dessa doutrina refere-se à crença de que o povo nos Estados Unidos era eleito por Deus para expandir o território e povoar a América. O Destino Manifesto também desenvolveu o sentimento de superioridade étnica dos estadunidenses sobre indígenas, africanos e hispânicos. Show de bola. O Destino Manifesto, meu povo, vai ser uma espécie de endeusamento, né, dos norte-americanos. Eles tinham essa noção de superioridade. Lembra que nós falamos no capítulo passado sobre imperialismo. E no decorrer desse processo de imperialismo, os próprios estadunidenses, eles serão considerados superiores dentro das suas localidades. É tanto que essa ideia de manipulação local vai se expandir, vai sair do território norte-americano, ou do território americano, e vai passar para o território africano. Ou seja, o Destino Manifesto, ele vai erradicar, ou na verdade ele vai colocar em prática, todo aquele ódio para com as minorias, como os indígenas, como os africanos, os hispânicos. Eles vão colocar todo esse ódio à contraprova, ou seja, a partir de bala. Vão sair matando todo mundo. E quando eu falo do Destino Manifesto, deixa eu ver se aqui no livro de vocês tem uma imagem sobre o Destino Manifesto. Deixa eu ver aqui. Tem aqui na tarefa, eu acho. Ó. Na tarefa de vocês. Aqui, ó. Pronto. Aqui é o processo de expansão, sabe? Vocês estão vendo essa imagem? Sim. Nessa imagem, mostra o seguinte. O que você mostra? Eu tenho aqui, ó, segue o mouse. Eu tenho um desenvolvimento chegando, né? Eu tenho um desenvolvimento chegando aqui como
as ferrovias e tal. Eu tenho aqui os colonos armados e eu tenho quem correndo? Quem são esses aqui? Os indígenas. Os Os indígenas. indígenas. Isso, eles estão correndo. Ou seja, essa ideia de ir para o oeste, e vocês já viram o velho oeste, né? Vai fazer com que essas minorias aqui sejam expulsas de seus locais. E eles utilizavam dessa imagem, dessa pintura, eles utilizavam desse poderio, desse ser magnífico que era a liberdade, que era essa deusa, que era o Deus, que os Estados Unidos eram superiores. Gente, e como eu já falei isso para vocês, essa ideia de superioridade, essa ideia de dizer que uma pessoa é superior, um Estado é superior, é muito forte. Porque sempre vai ter alguém que vai se identificar com isso. Por exemplo, se eu falo algo aqui que, sei lá, que me faz bem ou que me faz mal, alguém vai se identificar. Alguém vai dizer, caraca, meu irmão, acontece isso comigo. Eu penso desse jeito, às vezes eu fico agindo, fica essa ideia parecida com a do professor. A mesma coisa é aqui nos Estados Unidos. Eles vão colocar essa ideologia de superioridade por parte dos povos estadunidenses e vão desenhar, fazer pinturas, vão fazer cartazes, onde a direção é o oeste, a direção do futuro é o oeste, ou seja, expansão territorial, sendo que nós somos superiores, vamos colocar essa raça para fora, vamos colocar essas pessoas para fora e nós iremos comandar. Eu acho que eu já comentei com vocês que os indígenas, até hoje, eles têm processos no governo, processos pedindo para que o governo norte-americano devolvam as terras. E não é possível mais devolver essas terras, porque dentro dessas terras está construído shops, está construído casas, está construído locais públicos, não tem mais como fazer. E os Estados Unidos oferecem outros territórios em alguns casos. E os indígenas não querem, porque dizem que são territórios sagrados. E para quem gosta de série teen, essas séries tipo Diário do Vampiro, Supernatural, eu não sei se o tal de Riverdale, não sei se conta esse tipo de coisa, se tem esse tipo de fantasia. Essas duas séries que eu citei, elas retratam muito esse período, esse misticismo relacionado às guerras da secessão, ao povoamento do oeste, essa ideia indígena de que se você constrói algo em solo sagrado, se você faz algo em solo sagrado, seja bom, seja ruim, no futuro esses solos sagrados irão trazer algo. Por exemplo, no Supernatural, isso é óbvio que é uma ficção, mas no Supernatural, um solo que foi amaldiçoado no período da Guerra de Secessão, devido à invasão ao oeste e tal, não sei o que, essas coisas. Ou seja, por mais que seja essa ficção, ele nos remete um pouco da história, porque os indígenas, eles sofreram muito, eles sofreram demais nesse período. Fala, Carlos. No Riverdale, as pessoas que fazem aquela cidade ser tipo um mistério e As pessoas que fazem os mistérios. Justamente. E sim, João, a representação aí de uma mulher, né? De uma mulher. Mas eu vou mais à frente aqui, ó, para você ver que não é só mulher. Cadê? Não é aqui não. É a chamada... Depois a Blitzkrieg, eu acho. Não, Blitzkrieg é Guerra Relâmpago. Eu chego já, peraí, que eu vou mostrar. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui. A resistência indígena nos Estados Unidos. Quem pode ler? Alguém disse eu quero ler. Quem foi? Posso ler? Não, foi a Adna, faz tempo. Maria, pode ler? Iago, pode ler, Iago? Oi, tio, posso sim. Vai lá, meu filho. Roche. É a página 317, é? Ou é a 318. 318. Só ajeitar aqui. A resistência indígena nos Estados Unidos. Na época da Marcha para o Oeste,
centenas de povos indígenas foram completamente dizimados. Estima-se que, no século XIX, milhões de indivíduos tenham sido mortos por colonizadores e tropas do governo dos Estados Unidos. Alguns estudiosos afirmam que a Marcha para o Oeste representou um verdadeiro genocídio dos povos indígenas. Continua. A matança dos povos nativos, no entanto, começou séculos antes. Desde a chegada dos colonizadores europeus no século 17. os indígenas tiveram suas terras invadidas e foram vítimas de massacres. Porém, mesmo estando em desvantagem, principalmente porque os invasores tinham armas de fogo, esses povos resistiram à tomada de suas terras. Um dos Justamente. exemplos, um Continua. dos exemplos, um dos exemplos de resistência indígena no século XIX foi a Batalha de Little Bighorn, que aconteceu no atual estado de Montana. Nesse conflito, indivíduos das etnias Sioux e Cheyenne se uniram contra o ataque da cavalaria do exército estadunidense, causando a morte de centenas de soldados. A Batalha de Bighorn de 1876 representou a maior vitória indígena contra o avanço estadunidense durante a Marcha para o Oeste. Show de bola. Todos esses filmes que eu citei, alguns, né, falam desse grande poder do exército. Eu esqueci de um de outro, acho que é John Carter. É um filme besta pra caramba, mas assim, eu gosto de filme mentiroso. Eu assisti. John Carter, ele era um soldado, um capitão, sei lá, do exército também, e ele há essa disputa contra os próprios indígenas. Ele encontra uma caverna que vai para o outro mundo, tal, não sei o quê. Essas viagens todas aí. Gente, quando se fala nesse grande genocídio ocorrido por parte da população, aqui no quadradinho está falando que genocídio é um extermínio total ou parcial de uma população, etnia, cultura, nacionalidade, grupo religioso, comunidade, etc. Esse conceito é uma junção da palavra grega geno, que significa raça ou tribo, e da palavra latina sídio, matar, né? Ou seja, a matança de um determinado grupo. Beleza, Ana? Teve que sair, foi? Vai sair? Show de bola. Tá de boa, relaxa. Tamo junto. E essa matança, meus queridos, está representada aqui por essa batalha aqui do Little Bighorn, né? Acho que a pronúncia é essa. Vocês percebem aqui os indígenas é tudo com arco e flecha, né? Ou então lança. Mas há uma vantagem com relação aos indígenas, eles conheciam o território, tá? As emboscadas, etc. Continuando. Essas duas tribos aqui que a Sioux, né, e esses Cheyenne, vocês estudaram no 6º ano, um professor, acho que o Elvis, que era as primeiras tribos de povoamento. Lembra das teorias de povoamento da América? Uma das primeiras tribos foram essas, né? Os chamados povos A gente americanos. estudou isso esse ano. Estudamos isso esse ano. Foi? Essas tribos. A gente estudou essas tribos nesse ano. Foi comigo? Ô, tio, você tá ouvindo? Tô. A gente estudou essas tribos esse ano. Que a gente estudou Estados Unidos. Sim. Na Independência, não foi? Mas ele é uma das primeiras tribos no povoamento, né? Os primeiros povos americanos, antes até dos nativos, né? E há uma cultura com relação a esses nativos americanos de muita coisa, tá? Eu queria um dia passar uns 6 meses viajando por todo esse oeste, conhecendo todas essas tribos, as suas histórias, as suas crenças, eu queria conhecer, sabe? Porque é riquíssimo. Há teorias e teorias com relação a isso. Eu ia voltar um mestre Shifu, né? Continuando. A resistência
indígena durante a Batalha de Little Bighorn, né? Alguns líderes indígenas destacaram pela sua resistência ao ataque das tropas do governo estadunidense. Entre eles está o Sitting Bull, né, e o Crazy Rose e a Pratt Nose. Dentro dessa resistência indígena na atualidade, mesmo com grandes dificuldades, a resistência dos indígenas nos Estados Unidos vem se intensificando desde a década de 1960. Atualmente, há comitês de luta pelo reconhecimento de seus direitos, identidades, culturas e territórios, como eu falei para vocês, bem como associações de proteções de mulheres e crianças indígenas com a grande divulgação na internet. Outro meio de resistência são os protestos públicos, organizados por lideranças indígenas e apoiados por parte da população dos Estados Unidos. Esses protestos, que se intensificaram com a eleição do presidente estadunidense Donald Trump, demonstram que, mesmo sofrendo com a destruição de suas etnias, os indígenas nunca deixarão de lutar. Donald Trump é um dos caras mais ricos nos Estados Unidos, atual presidente, perdeu. E ele é um cara que não gosta de minoria. Ele é o autêntico estadunidense, né? Aquele cara que se sente superior aos outros grupos étnicos. E ele é um dos caras que luta contra mesmo a esse tipo de minoria. É um cara de extremamente direita, onde só pensa no dele, no pessoal. Vocês viram que ele perdeu as eleições, mas ele nega a derrota. Ele disse que não perdeu, né? Vixe, meu Deus, mas que já é, o que é? Não entendi, Vinícius. Não entendi. Continuando. A tarefa, vocês não vão pegar aqui, pronto. Opa, não vão pegar as respostas. Guerra da Secessão, e eu vou aqui pro slide. Se nós tivéssemos aulas presenciais com todo mundo, nós íamos fazer a Guerra da Secessão. O lado sul e o lado norte. A porrada ia comer, meu filho, aqui. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para o meu slide. Eu tenho o aumento da produção de alimentos, busca de terras, já falamos. A busca por metais preciosos, descoberta de ouro em 48, provoca a chamada Corrida do Ouro. A detrito do Destino Manifesto, Estados Unidos predestinado a dominar a América, e isso, graças a Deus, não aconteceu ainda. E anexões territoriais. A compra da Louisiana, comprou a França, comprou a Flórida da Espanha, o Alasca da Rússia. Acordo com o Oregon, né, os Estados Unidos, e a guerra do Texas, Novo México, Califórnia. É tanto que há alguns países, como Los Angeles, deixa eu ver outro aqui. Diga aí as cidades que têm nome de santos e nomes de anjos. Los Angeles, eu vou ter São Francisco, o que mais? São todos derivados dessa mística. San Diego, são cidades derivadas desse confronto, né? Ou então dessa cultura mexicana e cultura indígena. O que mais? Tá aqui, ó. Expansão territorial. Lembra que era só as 13 colônias aqui, ó, onde eu estou passando o mouse? Acho que vocês lembram disso, das 13 colônias. Deixa eu botar em preto. Lembra, não lembra? Tá em preto aqui, ó. Esse território aqui, ó. Vocês lembram que era só isso? Sim. Ó, eles vão se expandir para o território do Canadá. Eles vão se expandir para cá. Para esse território aqui. E para oeste. Ó. Olha o tanto que eles vão anexar. E ainda vão conseguir um pouco de território aqui ainda. Onde eu estou pintando aqui. Muito, 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 muito. Eu acho que aqui fica o Alasca. Aqui é território norte-americano também. Alasca não, desculpa, Havaí. Território norte-americano também. Beleza? Continuando. Consequências da expansão. Crescimento demográfico de 8 milhões em 1820, 30 milhões em 1860. A imigração, iniciativa pela Homestead, né, Lei Acta Homestead, ou seja, aquela lei de povoamento. Eu tenho desenvolvimento econômico, de novo, maior mercado consumidor e oferta de mão de obra, disponibilidade de matéria-prima, expansão da indústria e aumento da produção. Já vimos isso também. Aí tem as disparidades regionais. Norte e Nordeste, região industrial,
com forte burguesia e grandes números de empresários. Exemplo, uma cidade do Nordeste americano, norte-americano, diga aí, rápido. Uma cidade do Nordeste. New York. Qual é o nome da New York? Nova York, pronto, meu filho. Enquanto aqui, na região sul é a mais rica, sudeste é mais rica, lá nos Estados Unidos a região mais rica é o Nordeste, tá? Norte e Nordeste. Centro-Oeste, região agropastoril, formada por colonos desbravadores. E o Sul, latifúndio agroexportador escravista, massacre e confinamentos de indígenas. Lembra que eu falei? Por que o Sul não queria a separação ou não queria acabar com a escravidão? O Sul vai lutar contra o Norte, tá? Chegando aqui, eu tenho a guerra da secessão. Tira o print para mim e manda lá no grupo, por favor. Idade contemporânea, lá. Guerra da secessão. No Norte, eu vou ter a chamada União, né? Partido Republicano, protecionismo e o abolicionismo. Eu tenho o Partido Democrata, livrecambismo e escravismo. Me fala uma coisa, meus queridos. Por que a gente defende tanto os democratas se eles eram escravistas? Por que as pessoas defendem tanto o John Biden? E ele é democrata e o partido dele era escravista. Por quê? O que é que mudou? O que vocês acham? Repete a pergunta, tio. Não entendi. Vocês viram que as eleições, os dois grupos maiores das eleições norte-americanas são os republicanos e os democratas. Sim ou não? Exemplo. O Donald Trump, ele é republicano. O John Biden, ele é um democrata. Só que você for analisar a história dos dois partidos, eu vou ter no norte um partido republicano. Os republicanos são de origem nortenhas. Ou seja, eu tenho um partido republicano, protecionismo, ou seja, proteção do Estado, e abolicionista. Eles queriam o fim da escravidão. Diferente dos confederados do Sul, eu vou ter o Partido Democrata, eu vou ter o livre-cambismo, livre compra, né? Ou seja, o livre comércio, e escravos, eu vou manter os escravos. A Maria Eduarda, que assiste aí o Diários de um Vampiro, a Maria Eduarda vai lembrar que o cara chamado David Salvatore lutou pelos confederados, por mais que ele não gostasse, porque ele lutava contra aqueles que buscavam por um direito maior. Ou seja, várias e várias pessoas lutaram pelos confederados, mesmo sem querer, mesmo sendo obrigados pelos pais, obrigados pelas famílias, né? Ou seja, nessa questão a gente tem que estudar a relação entre um país e outro. A gente tem que entender a história. Ivan, o que é que mudou? Vai mudar essa relação. Com o passar do tempo, depois que tem a unificação, os democratas eles vão ficar mais maleáveis do que os próprios republicanos. Os republicanos eles vão ficar protecionismo, por mais que eles buscassem esse absolutismo, né, esse abolicionismo, desculpa, eles vão ficar de extrema direita. Enquanto que os democratas, os confederados, de origem confederadas, buscavam essa ideia de escravismo e vai acabar, eles vão lutar, com o passar do tempo, pelas minorias. Essa é a diferença com o passar do tempo, tá? Continuando. Guerra da Secessão. E aqui eu tenho o Estado dos Unidos da América, né, com seus 50 estados, tá? Eu tenho o Dakota, vai ter Dakota do Norte e Dakota do Sul, né? Vocês lembram disso? Vocês já viram? Eu tenho o território do Texas, que eu tenho os confederados. Eu tenho Michigan,
Deixa eu ver o que mais aqui. Estados gigantes, né? Eu tenho a Pensilvânia, que também é gigante. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a Califórnia também, que é outro estado gigante. Eu tenho Washington DC, né? Que vai ser aqui vai ser a capital. E assim, lembre-se, essa guerra da secessão vai ocorrer simplesmente devido a um pronunciamento de Abraham Lincoln, tá? Vamos lá. Quem pode ler aí na página 322? A Guerra da Secessão. Oi? Alguém? Gente, vocês estão tão caladinhos. Eu posso. Vai, Luana. Eita, menino. É para ler a página inteira? Vai, começa aí. Eu já expliquei ela todinha, mas você pega e vai lendo aí, tá? Tá bom. A guerra da Secessão. esqueci como é que secessão. Secessão. Entre os anos 1861 e 1865, estados do norte e do sul dos Estados Unidos entraram em guerra. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra da Secessão ou Guerra Civil Americana. Ao longo do século XIX, as advertências entre os estados do norte e do estado do sul eram enormes. Eles discordavam em diversas questões, especialmente sobre a abolição da escravatura. De clima quente, os estados do sul desenvolviam a agricultura e dependiam da mão de obra escrava como base para sua prosperidade econômica. Já os estados do norte, de clima frio, eram a favor da abolição da escravidão porque tinham sua economia baseada principalmente no comércio e na indústria. Segura aí. Marca esse parágrafo, ao longo até indústria. E lembre daquilo que nós estudamos no período sobre independência norte-americana, quando a gente abordou aquela questão relacionada às chamadas colônias de povoamento e colônias de exploração. Vocês lembram? As colônias de povoamento no norte e as colônias de povoação no sul. Está relacionados a isso. Continua, Luaninha. A eleição de Abraham Lincoln, acho que é assim, Abraham Lincoln, a presidência da República em 1860 intensificou as divergências. Lincoln prometera, durante sua campanha, abolir a escravidão no país e rever as tarifas a produtos estrangeiros, o que favorecia a burguesia industrial do norte, mas prejudicava os latifundiários do sul, que teriam que pagar mais pelos produtos que importavam da Europa. Segura aí. Fazendo um link com as eleições norte-americanas, Donald Trump, que tem essa ideia sulista, né? Ele vai ter essa ideia sulista, porém, de partido nortenho. Olha como é complicado. Ideias sulistas de partido nortenho, porque os nortenhos são os republicanos. O Donald Trump, ele teve a sua maioria dos votos a esses latifundiários, a essa galera que vive no interior, a esses pequenos comerciantes, essa galera que vive da agricultura. Está tudo enraizado, tudo é uma cultura que vai se repetindo no passar dos anos. Continua. A discordância foi tamanha que, em 1861, os estados de Alabama, Flórida, Geórgia, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia decretaram sua separação dos Estados Unidos e criaram a Confederação dos Estados do Sul. Assim, iniciava-se a Guerra da Secessão. Continua. O resultado da guerra foi desastroso, pois causou a morte de aproximadamente 600 mil pessoas. Contudo, ela determinou o fim da herança colonial, a consolidação do princípio federativo, o fortalecimento do poder central e, sobretudo, a abolição da escravidão, decretada em 1º de janeiro de 1863 pelo presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, muito bem. Mas vocês perceberam uma coisa? A guerra fala que o início foi de 1861 a 1865. Só que eles assinam em 1863. Mesmo após a assinatura de Abraham Lincoln,
com a vitória do norte, que você for olhar aqui, há uma caracterização de elevação da bandeira nortenha, ainda se manteve em conflitos, tá? Continua. Peraí. Continua não, gata. Continua não. Deixa eu terminar aqui meu slide, né? Eu tenho causa imediata, eleição de Abraham Lincoln, porque ele queria acabar com a escravidão. O que favorecia os nortenhos? Com o fim da escravidão, eu vou ter um grande aumento de pessoas de consumo. As pessoas que irão trabalhar para ganhar um salário, e a partir do momento que eles trabalham e ganham um salário, ele vai ter dinheiro para comprar as mercadorias. Essa era a ideia, tá? Estados do Sul separam-se nos Estados Confederados, liderados por Jefferson Davis. Porém, esse Jefferson Davis vai sair derrotado, tá bom? Em 63 eu vou ter a abolição da escravidão. Em 65 a derrota do Sul e Abraham Lincoln é assassinado. Qual a importância de Abraham Lincoln? Ele vai governar o país nesse momento desastroso e vai ficar marcado para a história como sendo um ser salvador. Abraham Lincoln vai ser contado como o grande líder. Abraham Lincoln a história dele vai ser contada como um caçador de vampiros. Abraham Lincoln vai ser contado como o pai da democracia. Abraham Lincoln vai ser considerado o seu pai separatista ou aquele que buscou a igualdade entre as pessoas. Há toda uma mitologia quando se fala em Abraham Lincoln. E, querendo ou não, ele foi um cara extremamente importante. Ivan, o que vai acontecer logo após as consequências pós-guerra da Guerra da Secessão? A gente vai ter consequências, como 60 mil mortes, como a Luana leu, a supremacia política e econômica dos estados do norte, o crescimento industrial, principalmente no norte, e os negros, apesar de livres, permanecem marginalizados e sem direitos. Eu já expliquei o que quer dizer marginalizados. Explique para mim de volta aí, quem sabe? Acho que é como eles sendo tratados como marginais, pessoas ruins. Marginais? Como é que a pessoa torna-se pessoas ruins? Marginais? Ixi, acho que é quando ela faz coisas erradas, tipo maltratar as outras pessoas, cometer crimes, roubar. Show de bola. Quem determina isso? O próprio governo. O próprio governo. Vocês estão vendo essa folha aqui? Sim. Tá vendo? Sim. Certo. Vou escrever assim. Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Será que eu tenho caneta ainda? Eu sou digital agora. Digimon, digitais. Mas eu esqueci meu piloto, né, cara? Vou fazer na lousa. Dá pra enxergar a lousa aí? Dá. Só se ajeitar mais a câmera que dá pra ver melhor. E agora? Tá de boa? Agora tá bom. Tá de boa? Tá Agora de boa? dá. Pronto. Imagina que eu faço uma lista assim, retinha. Uma linha retinha, né? Tá reto? Tá. Não, mas tudo bem. Que é isso? Dá pra ver. Mas serve. É porque dá pra ver que tá toda torta. Mas Dá eu pra faria ver? mais torta, então Dá tá pra tudo ver? bem. Dá pra ver? Tá torta, eu sei. O tá importante torta. é que dá pra ver. Dá pra ver? Dá, não dá? Imagina que eu Dá. coloco assim, ó. Luana. Vou dar ponto assim. Luana Pires da Silva. Isso que é certo? Não a redação, isso que é certo? Não, porque tá passando Não. da linha. Porque eu passei o quê? Passou da linha, a linha já acabou. Passei como é o nome desse negócio? Margem. Margem. Você passou da margem. Não é isso? Logo, se Eu. você passou da margem, você vai ter pontos negativos. Não é isso? Se você está dentro da margem, você vai ter pontos positivos.
A mesma coisa acontece na cidadania. Imagina, se você é uma pessoa do bem, você faz doações, você vai para a igreja, você cuida disso, daquilo, né? Você é uma pessoa que está dentro da margem, você é uma pessoa positiva. Mas se porventura você sai da margem, você começa a fazer coisas erradas, o cara começa a roubar, o cara começa a matar, o cara começa a assaltar, o cara começa a fazer N coisas ruins, ele vai sair o quê? Desse parâmetro de sociedade. Imagina que aqui é a sociedade. Ele vai sair desse parâmetro de sociedade. Logo, ele vai se tornar uma pessoa marginalizada. Não é isso? Se eu não estou incluso na sociedade que dita isso, essas coisas, logo eu me torno um marginalizado. Então, o que aconteceu com a civilização negra e indígena nesse período? Eles não foram inclusos nesse novo governo. Eles não foram inclusos nessa nova sistemática de governo. Logo, eles vão se tornar marginalizados. Ou seja, não vão ter acesso a uma educação, a uma segurança, a uma saúde, serão maltratados em locais. E o mais grave que vai acontecer é o que vocês vão ler daqui a pouco, que é uma lei pré-estabelecida. Fala, Carlinhos. Assim, eu fui viajar, né? Que meu pai volta lá em Jaguaretama. Aí, quando a gente voltou, eu vi tipo um presídio, eu perguntei ao meu pai se os presos votavam. Aí ele disse que não. Assim, há alguns casos que voltam, tá? Alguns casos que voltam, acho que é para presidência, não sei. Alguns casos que voltam. Mas não volta Depende do preso, né? Quem tem liberdade provisória, liberdade provisória não, quem tem regime aberto volta, parece, viu? Vamos lá, continuando. Segregação racial nos Estados Unidos. As novas leis da Constituição dos Estados Unidos consideram liberdade e cidadania aos africanos e os afrodescendentes. Contudo, elas não foram aceitas por todos. Os Estados do Sul, derrotados na guerra, respeitaram a Constituição. E em 1865 e 66, criaram leis chamadas Black Códigos, ou Código dos Negros. Estas leis limitavam a liberdade e o direito ao voto dos ex-escravizados, além de lhe impor baixos salários. E há situações, meus filhos, que branco não entrava em locais, ou negro não entrava em locais de branco. E vai ter uma lei que vai proibir o acesso desses negros a determinados locais. Enquanto tiver um branco em determinado local, negro não entrava. Era mais ou menos assim, tá? A situação econômica no Sul era ruim. A guerra tinha arrasado com as propriedades agrícolas e não havia mais mão de obra. Os ex-escravizados se recusavam a trabalhar para os antigos senhores e receber salários injustos. Por isso, milhares deles abandonaram o campo e foram tentar sobreviver nas cidades, habitando as periferias em condições precárias, o que vai tornar as periferias em marginalizados. É tanto que há como eu diria, esse preconceito relacionado à periferia. Se você for lá na aldeota e disser assim, você mora onde? Maracanã, qual local? Pajuçara, vixe, vai me assaltar. Vixe, tu mora onde? Não, moro no Bom Jardim, vixe, vai me assaltar. Ou seja, há esse preconceito notório em todas as sociedades, seja nos Estados Unidos, seja aqui. Se você fala que é do local onde é uma periferia, já causa essas repulsas, né? Outra coisa, a Ku Klux Klan é uma sociedade secreta fundada no sul dos Estados Unidos. Eu acho que vocês já viram a Ku Klux Klan. Ó aqui, deixa eu ver a imagem da Ku Klux Klan. Aqui não tem. Deixa eu ver. Vocês estão no meu slide, né? Vocês estão no slide? Não. Sim. Tirou o slide. Eu tirei o slide? Não, pra mim tá aparecendo. Tá apresentando o slide, né? Não. Eu vou olhar aqui de novo. Tá apresentando o slide, né? Ó, isso aqui é a galera do Ku Klux Klan. Olha a roupa. Vocês já viram essa roupa em algum lugar? E essa bandeira dos confederados. Gente, deixa eu ver aqui. Assisto de Django Livre. Eu tenho que eu já vi essa roupa em algum lugar. Assiste de Django Livre, assistem. Tá? Os negros, apesar de livre, é marginalizado. É surgimento dos grupos racistas do Sul, como a Ku Klux Klan. Continuando. Dentro desse Destino Manifesto,
vai surgir, desculpa, vai surgir as doutrinas, né? A doutrina Monroe, a doutrina do Big Stick, a diplomacia do dólar e as frotas navais. Como a aula está terminando, eu vou falar sobre as leis de Jim Crow, tá? Eu queria que vocês marcassem esses 2 parágrafos das leis de Jim Crow. As leis de Jim Crow foram um conjunto de leis decretadas no final do século XIX em vários estados do sul dos Estados Unidos. Elas estabeleceram oficialmente a segregação. Era oficialmente estabelecida em lei. Uma delas determinava a separação rigorosa entre os brancos e negros em espaços públicos. Eu não sei se vocês já estudaram sobre o chamado apartheid, que aconteceu na África do Sul. Essa separação racial é bem parecido com isso. Só que pior, o apartheid, ele vai ser, eu diria que não vai ser estabelecido em lei, mas as leis de Jim Crow, ela vai ser pior porque está estabelecido dentro da Constituição local. Isso é muito ruim. Exemplo, os afrodescendentes passaram a ser obrigados a frequentar escolas públicas e igrejas específicas para eles, a usar bebedouros e banheiros separados, a comer em locais separados nos restaurantes e ocupar assentos no fundo dos ônibus. Essas leis de segregação seriam abolidas somente em 64, em 1964, quase 100 anos depois. 100 anos, nós temos o século XX, em 1964 essas leis foram abolidas. É tanto que os negros passaram as primeiras décadas dos anos de 1900 sofrendo isso. E um dos grandes líderes será Luther King. Eu não sei o primeiro nome dele. É Luther King, Martin Luther King, coisa assim. Martin Luther King, justamente. Ele vai ser um dos caras que irão lutar contra essa segregação em pleno século XIX, tá? Eu acho que eu vou falar sobre, deixa eu ver aqui, na próxima página eu vou falar sobre a Big Stick e a doutrina Monroe, tá? Então vocês leiam esse ativismo norte-americano a partir das lutas afro, tá aqui, ó, Martin Luther King vai se tornar um líder nacional na luta dos afrodescendentes, tá bom? Oi, meu querido, fala, meu filho. Você quer que eu mande esse slide lá em onde que eu mando? Não, eu não acredito não, esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, lembrei. Se o pessoal desobedecesse esse mandado de separação, o que acontecia? Era morto? Morte, preso, ir pra prisão. Levavam uma coça, levavam uma pisa, ia preso. Tá? Não tinha moleza, gente. Não tinha moleza com negro, gente. Pelo amor. Era horrível. Eu quero que vocês assistam Django Livre, porque no Django Livre fala os 2 pontos. Essa questão da escravidão e a abolição, e como que era tratado um negro que era considerado livre. E passa essa ideia da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, gente, é muito rigorosa, muito forte. Elas matavam com gosto mesmo. Matavam com amor e carinho os coitados dos negros. É horrível. A Ku Klux Klan ela vai ser abolida nos anos 90. Mas ainda há indícios que a Ku Klux Klan ainda tenha grupos separatistas. Ainda há resquícios desses grupos, que vocês viram a morte daquele negro que deu uma grande virada nas eleições norte-americanas. E naquele negro que morreu asfixiado, vocês lembram? Por um policial? Acho que foi em setembro. Setembro. Explodiu aí uma grande quantidade de manifestações. Ainda é herança da Ku Klux Klan, dessa ideia separatista das leis de Jim Crow. Existe um vídeo, eu acho que deve ser interessante vocês pesquisarem. Um negro ele é abordado por 2 policiais brancos, sendo que eles não identificam o negro e saem prendendo esse negro. E o negro, cara, vocês são burros, vocês são idiotas, vocês estão me prendendo e não sabem nem quem eu sou. Não, mas você está suspeito, você está com isso e aquilo. Aí o cara diz assim, abra minha carteira, pegue minha carteira no bolso direito. Quando os caras tiram a carteira desse negro, o cara é do FBI. O cara é um agente do FBI. O que acontece? Lá eles não olham identificação, eles vão logo para a porrada. E principalmente quem for negro, eles saem logo na porrada, saem logo prendendo. Mas tem alguma coisa a ver aqui no Brasil também? Mas no Brasil tem isso? Será que em outros lugares da nação também tem isso?
é bem complicado, né? Esse negócio de segregação, de separação. Ainda vivemos e ainda vamos viver bastante tempo em cima dessas ideias de separação, de grupo étnico, de cor, de raça, isso e aquilo. Por hoje, a nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Deixe o meu like lá no grupo. Coloque seu nome, por favor, para eu dar a presença, tá? Só vai receber a presença quem ficar até o fim da aula. Quem sair antes, não coloca o nome aí, viu? Tá gravando. A Letícia quer aparecer só no final da aula, né, Letícia? Tem que ler hoje. Au revoir. Vai lá. Você estava no Igor, né? Coloque seu nome, meu filho, no chat aí, seu nome para terminar. Tchau, tio. Tchau, meu filho. Falou, tio. Tchau, tchau, Vivian. Valeu. Tchau, Ana. Tchau, Átila. Passou rápido, não foi minha aula. Minha aula passa rápido demais, cara. Voado.